ponto, linha e cor. Esse conteúdo é para o 5º e o 6º ano do fundamental. O que é ponto? É o menor elemento gráfico. Então, o menor desenho do mundo é um ponto, tá? Essa é a definição para artes plásticas. O que é linha? Eu coloquei alguns aqui. Ponto em movimento, você faz o ponto com uma caneta e movimenta pela folha, tá? Então, forma uma linha. Ou figura geométrica gerada por um ponto que se desloca no espaço, que é basicamente o que eu disse antes. Ou traço contínuo de espessura variável, porque a linha pode ter espessuras que variam. Linha pode ser classificada em duas partes. A linha estática, que é aquela que não tem movimento, e a linha dinâmica, aquela que tem movimento. Então, as linhas estáticas que não têm movimento é a linha vertical, aquela em pé, e a linha horizontal, que é a deitada. As linhas que têm movimento são as linhas dinâmicas, que têm movimento. São 5. Linha inclinada, a curva, a poligonal. A poligonal, ela faz ângulo. Vocês ainda não sabem o que é ângulo, mas em algum momento da sua existência você vai entender o que é ângulo. E a linha sinuosa, que parece uma curva, só que ela é mais fechadinha, tá? Quem dirige sabe bem o que significa. É uma curva bem fechadinha, mais perigosa e tal, tá? E a linha mista, que é a mistura de duas ou mais linhas. Então, aqui, ó, tem uma inclinada, tem uma curva, tem outra curva aqui, uma poligonal, outra poligonal, uma mais sinuosa. Então, a linha mista é a mistura de duas ou mais linhas. Quando você faz um desenho, você usa geralmente uma linha mista, tá certo? Cor. Essa é uma definição muito mais, vamos dizer assim, complexa da cor. E eu vou pular isso, porque isso aqui eu dou no ensino médio. Vocês um dia vão chegar lá. Então, vamos passar aqui, ó. Também eu vou passar isso. Cores primárias e secundárias. Cores primárias são cores que não podem ser obtidas através de mistura. As cores primárias servem de base para criar outras cores, que são chamadas de secundárias. E a mistura destas novas cores entre si resulta em mais cores. Então, as cores primárias são o amarelo, o azul e o magenta, tá certo? Não é qualquer amarelo, é o amarelo 100%, o azul ciano e o magenta. No entanto, o magenta é difícil de se achar na natureza e, por isso, em artes plásticas, vamos considerar como cores primárias o amarelo, o azul e o vermelho, tá certo? Então, vamos para cá. Magenta, meus alunos magenta. Magenta é isso aqui, tá certo? Espero que, dependendo de que forma você está vendo essa imagem, pode variar a cor, tá? Se for no computador é de um jeito, se for no smartphone é outro. Também varia de tipo de tela que você está vendo, da luz, varia tanto. Um dia eu mostro magenta para vocês, tá certo? A gente vai voltar até a aula. Magenta, tá aqui o azul ciano, o amarelo 100% e o vermelho, que a gente usa em artes plásticas. A mistura dessa, voltando aqui, ó. Não existe uma mistura de cor que eu consiga o azul, o amarelo ou o vermelho, tá? Por isso que elas são cores primárias. Não existe uma mistura que dê o azul, não existe uma mistura que dê o amarelo e não existe uma mistura que dê o vermelho. Por isso elas são primárias, do primeiro, tá? A mistura dessas três cores primárias dá as cores secundárias. Então, o vermelho com o amarelo dá a secundária laranja. O vermelho com o azul dá a secundária violeta. Eu costumo colocar de roxo, tá? Mas não foi eu que criei isso aqui, colocaram violeta, mas para mim é roxo, tá? E o amarelo com o azul dá o verde, tá certo? Então, laranja, o roxo e o verde são cores secundárias, tá certo? Cores neutras. O branco, o preto e o cinza são tidas como cores neutras. Na realidade, assim se chama pela sua origem. O branco é a soma de todas as cores e implica na presença de luz. O preto é o oposto do branco, significa a total ausência de luz.
O cinza, ou os vários tons de cinza, têm origem na mistura em diferentes quantidades de branco com pretos. As cores neutras combinam com todas as cores. Então, se eu perguntar numa prova, o que são cores neutras, está aqui embaixo. São cores que combinam com todas as outras cores. Tá querendo sair, ó? Quer colocar uma roupa maneira? Não sabe que cor usar? Coloca ou o branco, ou o preto, ou o cinza, com qualquer cor. Quer pintar suas paredes do quarto? E não quer pintar tudo da mesma cor? Beleza, escolhe uma cor lá. Eu quero azul. Azul clarinho, mas não quero tudo azul clarinho. Coloca o azul clarinho com branco, com uma parede branca. Ou o azul clarinho com cinza. Ou o azul clarinho com preto. Não, o preto não coloca não, vai ficar horrível. Faz isso não. Então tá aqui, ó. O branco aqui embaixo, o preto aqui em cima e os 50 tons de cinza, tá? Ou mais do que isso. Tonalidade. Tonalidade é quando adicionamos branco ou preto a uma cor, clareando ou escurecendo uma cor. Se eu digo tonalidade aguda, é quando adicionamos, colocamos branco a uma cor, clareando essa cor. Exemplo, se eu pego o vermelho, que é uma cor... me deu branco. Primária. E vou colocando aos poucos branco, vai dar tons de rosa. Isso é uma tonalidade aguda. Se eu quero uma grávida, é quando adicionamos o preto a uma cor, escurecendo essa cor. Então, vamos pegar de novo a cor vermelha, que é uma cor primária, e vamos colocar o preto. Aos poucos, tá? Vai dar tons de marrom. Então, aqui, ó. Aqui ele pegou o rosa, tá? O rosa já é uma tonalidade. Mas eu colocando mais branco e mais branco, vai clareando. Então, vai de um rosa mais escurinho, aí passa para um rosa médio, um rosa bem clarinho, mais clarinho ainda. E de tanto eu colocar branco, eu só vou ter branco. Aqui é a mesma coisa, ó, laranja. Vou clareando, tá? Ou aqui o cinza, vou escurecendo, colocando preto. Depois de tanto colocar preto, vou chegar ao preto 100%. Cores quentes e frias. As cores quentes são consideradas excitantes e as cores frias calmantes. Então, as cores quentes são associadas ao sol, ao fogo, o amarelo, o laranja, o vermelho. São aquelas que nos transmitem a sensação de calor. Então, se ela, na sua mistura, tem um amarelo ou vermelho, ou tem um laranja, então são cores quentes, tá certo? Já as cores frias são associadas à água, ao gelo, ao céu, às árvores, do violeta, o azul, o verde. Então, se na mistura dela tem o azul, então ela é cor fria, tá? As cores frias são aquelas que nos transmitem a sensação de frio. Lembrando, o roxo é cor quente e cor fria. Ela joga nas duas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, num quarto. O quarto é para se fazer o quê, basicamente? Um monte de coisa, né? Mas, basicamente, tá? Hoje em dia, a gente joga, a gente dorme, a gente conversa, a gente faz um monte de coisa no quarto. Vê televisão, faz um monte de coisa. Mas, basicamente, um quarto é para dormir. Então, eu preciso que no quarto tenha uma parede de cor fria, tá? Então, de preferência, numa tonalidade clara, tá? Então, no azul clarinho seria o mais recomendado, porque o azul claro, seja o azul escuro ou claro, vai te deixar calmo, tranquilo e você vai dormir melhor. Se no seu quarto tem um laranja pegando fogo, ok, a escolha que foi feita para o seu quarto, mas o melhor indicado, tá? São sempre cores mais claras. Você não vai entrar no hospital, entrar dentro de um lugar em que os pacientes estejam internados e vai ver uma cor muito quente lá, tá? Você não vai ver um laranja, um vermelho, um marrom, tu vai ver sempre uma cor fria. Se por acaso você encontrar um amarelo, que é uma cor quente, vai ser um amarelo bem clarinho, um amarelo insignificante, tá? Mas geralmente você vai encontrar uma cor fria, porque a cor fria traz a sensação de tranquilidade, de paz, entendeu?
Agora aqui no trabalho é para você ficar dormindo. O que é para se fazer no trabalho? É para trabalhar. Eu tenho que ficar acordado, tenho que ficar agitado, tá? Então eu coloco uma única parede com uma cor quente e isso vai estimular no meu cérebro a sensação de que eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou ficar ligadão o tempo todo. Sugiro que não sejam todas as paredes, senão o cara vai ficar ligadaço, não faça isso, tá certo? Então pode ser o vermelho, pode ser o laranja, pode ser o marrom, tá? O roxo, que pode ser nas duas. E por último aqui, ó. É um disco cromático, tá? Se você pensar bem, ver direitinho, ó. Vermelho, azul, amarelo. Cores primárias. Tem um triângulo aqui, ó, tá certo? No triângulo contrário, as cores secundárias. Laranja, amarelo e o violeta, que é o roxo, tá? Então, nesse triângulo aqui, invertido, as cores primárias. Entre uma cor secundária e uma primária tem uma cor terciária, tá? Então, essa terciária, 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 terciária e terciária, tá? Daqui para cá, ó, daqui até o roxo, cores frias, do amarelo até essa cor aqui, que pode ser, sei lá, uma magenta, são cores quentes, tá? Lembrando, cores frias, calmantes, cores quentes, excitantes, tá certo? Beijinhos, até qualquer hora, se Deus quiser.